Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola dominical. Pedir para o Felipe Alves, fazer essa oração inicial. Deus Pai, te damos graças por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estar aqui na tua escola, Pai. Pai, abra a nossa mente para que possamos entender sua palavra e aplicar nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo assentados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 16. Faremos a leitura em conjunto, Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a proteção do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás na minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Que o Senhor abençoe as suas palavras e aplique nossos corações. Pedir agora para a Nara fazer essa oração. Logo após eu passo a palavra para o seminarista Lucas, que vai trazer o estudo de hoje. Deus amado, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque estamos na Tua presença para ouvir da Tua palavra, Pai, os Teus ensinamentos. Abre, pois, o nosso coração, que o agir do Teu Espírito nos traga, Senhor, a luz da Tua palavra, mudança no nosso coração, obediência à Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar com o seminarista que trará a palavra, que o Senhor possa iluminar o seu coração, Senhor, trazendo luz às nossas vidas. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Lucas. Eu acho que vocês todos conhecem o seminarista Tiago, né? E nós somos da mesma turma, um amigo. E então, por meio dele, em contato com o presbítero Lucas, nós acertamos a minha vinda hoje aqui com vocês. É uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no estudo o versículo que vai nos guiar aqui, só como o nosso tema, no Salmo 119, no verso 18. Salmo 119, o verso de número 18. Esse é um belíssimo salmo, né? É um salmo comprido, é verdade, mas tem muitas coisas aqui muito preciosas. E em determinado momento, o salmista pede a Deus exatamente com essas palavras. No verso 18. Vamos ler todos juntos?
desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém. Irmãos, nós temos diante de nós a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito destes assuntos: revelação, inspiração, iluminação e hermenêutica, com o foco, na verdade, no último. Nós vamos entender melhor cada um desses termos, mas os 3 primeiros nós vamos passar bem correndo aqui por conta do nosso tempo, tá? Mas o nosso foco é compreender melhor a palavra de Deus. Pode passar, então? Pode passar mais um. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, que é já algo maravilhoso, é que o próprio Deus se revela. E nós estamos tão acostumados com isso, mas isso deveria nos causar espanto e admiração, porque Deus se dá a conhecer a nós. Se Deus, imagine por um momento que você não tivesse a Bíblia, nem mesmo ela tivesse sido escrita, o que você saberia de Deus? Tudo aquilo que nós conhecemos acerca de nós mesmos, acerca do próprio Deus, espiritualmente falando, nós só conhecemos porque Deus voluntariamente se revela até nós. Deus é quem dá o primeiro passo, Deus é quem se dá a conhecer. Se Deus não tivesse desejado isso, nem mesmo haveria criação, é claro. Mas já é algo maravilhoso que Deus se dá a conhecer ao seu povo. E como nós o conhecemos? Exatamente por meio da sua palavra. Pode passar mais um? É a irmã que está passando aqui, né? Tá bom, obrigado. É porque eu achei que era lá no fundo, aí eu estou olhando para lá, mas obrigado. Nós geralmente separamos em 2 tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. Acredito que todos aqui já tenham em algum momento ouvido sobre isso. A revelação geral é o conhecimento que nós podemos obter de Deus por meio das coisas criadas. Nós lemos, por exemplo, no Salmo de número 19, que o firmamento anuncia a glória de Deus, as obras das suas mãos. Em Romanos capítulo 1, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se deu a conhecer a sua majestade, o seu supremo e soberano poder, a sua divindade, todas podem ser observadas por meio das obras criadas. Então, quando nós olhamos para a criação, para a maravilha da criação, nós necessariamente já pensamos: puxa, isso aqui não passou a existir aleatoriamente. Há muita ordem no mundo, há um ajuste tão preciso no universo que isso nos conduz a contemplarmos um Criador. No entanto, somente este conhecimento extraído da revelação geral da criação não nos informa que tipo de Deus é esse. Quem é esse Deus? Quais são as suas características? Quais são os seus atributos? E por isso nós, se tivéssemos apenas as obras da criação para nos falarem de Deus, nós não poderíamos ter comunhão com este Deus, não poderíamos saber precisamente quem Ele é. Porque você já provavelmente olhou para um lindo jardim e viu aquelas flores e falou: puxa, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Mas ao olhar para aquelas flores, você não pôde contemplá-las e perceber: Jesus morreu por mim. A flor não pode te dizer uma coisa dessa. Você vai até certo ponto na revelação geral. Por isso, Deus graciosamente nos dá a sua revelação especial, que contém exatamente no discurso de Deus, em Deus vindo ao encontro do homem e falando diretamente ao homem. E hoje nós temos toda esta revelação escriturada, escrita, justamente para que houvesse a permanência, a preservação da palavra de Deus. E Deus então se revela ao longo de toda a história, e nós temos hoje o resultado dessa revelação especial, que é a Sagrada Escritura, e nela nós podemos conhecer perfeitamente a vontade de Deus. Por isso, Deus é o Deus que se revela, tanto de forma geral na criação, quanto de forma especial, nos dando um conhecimento preciso de quem Ele é, do seu plano redentor, de como nós somos achegados a Ele por meio de Cristo. Nós conhecemos tudo isso por meio da revelação especial, a palavra de Deus. Pode passar mais um? Tem uma citação aqui das Institutas, o principal livro aí de João Calvino, né, o reformador
de Genebra. Ele diz o seguinte: embora aquela claridade que se apresenta aos olhos dos homens, no céu e na terra, seja suficiente para extinguir a ingratidão dos homens, é necessário alcançar um outro e melhor apoio que nos dirija de modo probo para o próprio Criador do mundo. É na Escritura que o Deus Criador torna-se patente para nós. É na Escritura que nós, então, conhecemos de forma específica, especial, o próprio Deus. Algumas características da revelação especial é que essa revelação é divina, a fonte é o próprio Deus. Essa também é uma revelação condescendente. E o que isso quer dizer? Você que tem um filho pequeno ou que tem algum sobrinho pequeno, quando você vai conversar com ele, geralmente você vai se achegar até o nível dele, falar de uma forma mais clara, mais simples, para que ele te compreenda. Você não vai apresentar um grande tratado filosófico para um bebezinho de 2 anos, né? Deus, da mesma forma, quando Ele se dá a revelar a nós, é como se Ele se colocasse no nosso nível, a fim de que nós compreendêssemos. Deus não traz a revelação num nível que apenas os anjos compreenderiam. Não, Deus de forma condescendente, como que, entre aspas, se rebaixando até nós, falando conosco, como até mesmo o João Calvino usa essa linguagem de balbuciar, como se balbucia com um bebê. Deus, então, balbucia as suas palavras para que nós entendamos. E dessa forma, a revelação que nós temos diante de nós é uma revelação clara. E talvez você se pergunte, puxa, mas eu já li uns textos na Bíblia bem difíceis. Mas, de modo geral, a mensagem principal da Escritura é uma mensagem extremamente clara. Todos conseguem ver que a Escritura apresenta que Deus é santo, que o homem é pecador, se revoltou contra Deus e que necessita desesperadamente de um Redentor. E esse Redentor é Jesus Cristo. E a fim de obtermos a redenção, nós nos esvaziamos das nossas boas obras e recebemos, pelos méritos de Cristo, por causa da obra de Cristo, todos os benefícios da salvação, depositando a nossa fé nele, confessando os nossos pecados em arrependimento, e por meio do Espírito, nós somos selados e guardados para o dia em que Deus restaurará todas as coisas. Essa é a mensagem mais clara de toda a Escritura. É claro que haverá pontos de maior dificuldade, haverá pontos mais obscuros, mas de forma geral, o ponto central da Escritura é bastante claro. Por isso nós podemos dizer que uma das características dessa revelação especial é a clareza da Escritura. Mas também nós precisamos considerar um outro ponto, que a revelação é progressiva. Por exemplo, se você tomar o livro de Gênesis, e vocês que, talvez alguns de vocês aí já passaram por Gênesis esse ano, na leitura anual aí no seu plano, e se você olhar para o livro de Gênesis, você poderá já conhecer muitas coisas sobre quem é Deus. Várias doutrinas bíblicas já estão no primeiro livro da Bíblia. Por exemplo, o que a gente pode aprender aí de Gênesis? Podem responder isso. Quais são as grandes verdades sobre Deus, sobre nós, que nós temos no livro de Gênesis? Algumas só. Isso. Exatamente. Então, a doutrina de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus formou o homem de forma especial. Então, essa é uma grande doutrina que nós já temos no livro de Gênesis. Qual mais? Um de cada vez. A doutrina do pecado, a doutrina que se chama da queda, né? Como o homem cai do seu estado original para um estado de corrupção. E agora ele está tanto legalmente ele é considerado culpado, quanto agora carrega uma natureza contaminada também. Então, a doutrina do pecado. E isso nós só estamos falando dos capítulos 1 a 3, né? Então, tem até o capítulo 50. O que mais a gente pode aprender de Gênesis? Olha, que coisa mais presbiteriana, né? Coisa mais linda. A doutrina da aliança, que nos é tão cara, é estabelecida no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis talvez seja onde a gente vê as alianças divinas de forma mais clara. A aliança com Adão, chamada de o pacto de obras, depois a aliança com Noé,
em Gênesis 6 até 9, depois a aliança com Abraão, Gênesis 12, 15, 17, e nós vemos o desenvolvimento das promessas que Deus faz ao chamar Abraão e toda a sua descendência. Nós temos tantas outras doutrinas, a doutrina da providência de Deus, como Deus conduz mesmo no meio do pecado humano, do fracasso humano, Deus conduz a história para o cumprimento dos seus propósitos. No entanto, vendo Gênesis, a gente tem grandes doutrinas, belas doutrinas, mas nós não temos todas as doutrinas da Escritura no livro de Gênesis. E por que eu estou dizendo isso? Justamente porque a revelação é progressiva. Deus se dá a conhecer de forma progressiva. Ele dá a se conhecer um pouco nesta época da história da redenção, depois de forma mais clara aqui, ali, e vai como se acumulando, como Deus se dá a conhecer ao longo de toda a história. Por isso, o autor aos Hebreus diz na abertura do livro de Hebreus as seguintes palavras: vocês que viram aquilo que Deus falou por meio aos nossos pais, pelos profetas, e Ele nos deu revelações de diversas maneiras, mas agora Ele se dá a conhecer no Filho. Jesus Cristo é o ápice dessa revelação. Então, a Escritura apresenta de forma progressiva quem é Deus, o propósito de Deus, e cada vez mais nós podemos entender a revelação de Deus. Nós não temos tudo de uma vez só, mas nós podemos ir ajuntando todo o conhecimento que Deus vai mostrando a nós ao longo de toda a Escritura. A revelação ser progressiva, irmãos, não significa que é uma revelação contraditória. Por exemplo, no islamismo, há manifestações de Deus, há sunas que substituem outras. À medida que o profeta Maomé se desenvolvia ali na religião islâmica, né? Ele tinha outras revelações que substituíam as primeiras revelações. Nós não podemos jamais conceber esse conceito islâmico para o nosso entendimento cristão, porque nós compreendemos que Deus é verdadeiro. E se Deus se dá a conhecer em Gênesis, aquilo que nós temos em Gênesis é verdadeiro. Aquilo que nós temos em Êxodo é verdadeiro. Aquilo que nós temos em Apocalipse tem que ser tão verdadeiro quanto. Nós não compreendemos que o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento. É claro que há relações de continuidade entre os testamentos, há relações de descontinuidade, de promessa e cumprimento, mas nós jamais podemos dizer que aquilo que está no Antigo Testamento era errado e Deus então corrige a sua revelação no Novo Testamento, de forma alguma. Como nós entendemos isso? Que a revelação de Deus é progressiva. Cada vez Deus dá mais luz a nós. Divina, condescendente, clara e progressiva. Essa é a revelação. Pode passar mais um. O conceito de inspiração. Tem uma definição bem bacana, pode passar, por favor? Uma definição que diz o seguinte: inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de que registrassem de maneira inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo este registro a única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Dessa definição, vamos extrair aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, o que inspiração não é? Como a Bíblia chega até nós? Essa é a grande pergunta que nós procuramos responder ao falar de inspiração. Inspiração não é um ditado divino. Se nós temos essa concepção de que os autores bíblicos, eles fechavam os olhos e simplesmente escreviam, né? Eram os Chico Xavier aí do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Essa é uma concepção bastante equivocada, né? Eles não psicografavam as coisas. É claro que não. A inspiração não é simplesmente uma repetição de Deus sussurrando as palavras e eles escrevendo. Mas a inspiração também não é meramente uma inspiração mental. Alguns defendem, para poder dizer que parte da Bíblia não é
de fato, palavra de Deus, defendem que Deus inspirou os pensamentos dos autores, mas não o registro desses pensamentos. Então Deus colocou na mente deles as palavras, no entanto, na hora de eles registrarem, eles podem ter cometido algum erro, algum equívoco e terem escrito coisas da sua própria mente. A inspiração, quando nós dizemos que a Escritura é inspirada por Deus, baseados em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, né? Toda a Escritura é inspirada, ou expirada, soprada por Deus. Nós não entendemos que é uma inspiração meramente mental, de que apenas os pensamentos foram inspirados por Deus. Não é também uma intuição. É como se eles tivessem uma grande sacada e falassem, puxa, isso aqui eu acredito ser a palavra de Deus, então fossem lá e escrevessem. Mas também não é uma inspiração parcial. Apenas certas coisas na Escritura são palavra de Deus, enquanto outras não. E aqui tem uma diferença sutil quando alguns dizem assim, eu acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí você fala, puxa, olha, eu também acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus. Só que, muitas vezes, as pessoas usam esse tipo de afirmação, dizendo que ela contém a palavra, simplesmente para dizer, partes da Bíblia são palavra de Deus, e outras partes não. Então, de fato, a Bíblia contém. Só que nem todo o conteúdo dela é inspirado. Nós acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus? De certa maneira, sim. Mas nós acreditamos que a Bíblia não apenas contém, mas é a palavra de Deus. Todo o conteúdo da Escritura é palavra inspirada de Deus. E por isso nós não cremos dessa forma que a inspiração é meramente parcial. A Bíblia não só contém, como é palavra de Deus. Pode passar? Vamos pular esse aqui rapidinho? Vamos para o próximo e a gente volta. Características, então, dessa inspiração. Essa inspiração é verbal. Deus se revela por meio de palavras e inspira os autores a escreverem palavras. E isso tem uma série de implicações, né, para como nós compreendemos, inclusive, as relações de adoração a Deus. Nós nos achegamos ao culto e a palavra é central. Por isso que o sermão, a exposição da palavra, é feito de forma verbal. Nós não simplesmente fazemos aqui pantomimas ou teatros que comunicariam de certa forma a palavra de Deus. Mas Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Deus se deu a conhecer a nós por meio de sua palavra. E Paulo diz que é pela loucura da pregação que Deus salva os que estão se perdendo. Efésios capítulo 4 diz que a luz de Deus, por meio da palavra, brilha em nossos corações, refazendo os nossos corações. É como se a semelhança do que Deus faz na criação, criando todas as coisas por meio da sua palavra, Ele também nos recria, nos dá vida espiritual por meio da sua palavra. E por isso, a palavra, a comunicação da palavra é tão especial para nós. Por isso, aqueles que diziam assim, evangelize e, se necessário, use palavras. No final das contas, irmãos, isso é uma grande besteira, né? Porque não tem como nós evangelizarmos sem palavras. Nós podemos evangelizar por outros tipos de linguagem, aqueles, por exemplo, que não têm a habilidade de emitir sons com a boca, tem uma linguagem de sinais, mas por meio dessa linguagem podem comunicar a palavra de Deus. De toda maneira, a palavra é necessária, nós fomos chamados a anunciar boas novas. E a nossa vida pode dar testemunho dessas boas novas, mas ao olhar para a nossa vida, as pessoas que olham para nós não entendem o Evangelho da forma como nós devemos comunicá-lo por meio de palavras. É só por meio de palavras que podemos dizer, Jesus Cristo morreu por pecadores. Vê como isso tem várias implicações aqui no conceito da inspiração. A inspiração, então, é verbal, é sobrenatural, é claro, não é uma obra meramente humana, mas ela também é plenária. A inspiração é de todo o conteúdo da palavra de Deus, e não meramente parcial. Mas essa inspiração também é dinâmica. E o que isso significa?
alguns chamam também de orgânica. Significa que Deus usou os autores bíblicos, os escritores bíblicos, com a sua própria história, com as suas próprias características, não anulando a personalidade dos autores, mas utilizando tudo isso para registrar a palavra inspirada. E voltando para a nossa definição, a inspiração é essa influência sobrenatural do Espírito de forma a preservar o registro da Sagrada Escritura, de forma que nada que está na Escritura não deve estar lá. Ou algo que deveria estar lá e não está, não existe isso. Tudo o que Deus intentou em revelar, por meio da ação do Espírito, utilizando pessoas, está registrado. Por isso, irmãos, que nós podemos ler autores diferentes na Bíblia e ver que cada um tem o seu estilo peculiar. Eu posso ler a mesma descrição de eventos nos evangelhos por meio de Lucas, por meio de Mateus, por meio de Marcos, e ver que cada um tem uma forma de relatar aquilo. Cada um tem uma peculiaridade, uma particularidade. Por quê? Porque Deus não aboliu, não tornou os escritores bíblicos em meras máquinas, e eles registraram apenas as palavras que eram para eles registrarem. Deus fez com que apenas as palavras que ele intentasse foram registradas, que seriam registradas, mas sem anular a personalidade humana, sem anular as características de cada um, sem anular o estilo de escrita de cada um. Por isso, Lucas escreve diferente do que escreve Paulo. Pedro escreve diferente de Tiago. Jeremias escreve diferente de Isaías, porque a inspiração é dinâmica. Nós não conseguimos compreender perfeitamente como toda essa palavra é divina, mas ao mesmo toda essa palavra foi registrada por homens, e seguramente nesta união do propósito divino, da preservação divina e do uso de instrumentos humanos, o que nós temos é a palavra de Deus. Inspiração. Volta só mais um, meu irmão. Qual que é a distinção de inspiração e iluminação? Às vezes, irmãos bem intencionados, especialmente em momentos de oração, pedem assim, né? Senhor, inspira o pregador nessa noite, né? Nesse sentido, irmãos, de inspiração, a inspiração já é um ato que não existe mais. Eu acredito aqui, nenhum de nós aqui seja um apóstolo, né? Nem apostolizas. Nenhum de nós aqui tem mais de 2.000 anos de idade, né? Irmãos, é claro que o tempo de registrar a Escritura já passou. Nenhum de nós foi chamado para escrever a palavra de Deus. Por isso, a inspiração recai sobre autores bíblicos, sobre os profetas, os apóstolos, aqueles ligados aos profetas e aos apóstolos. Mas hoje o que nós precisamos é da iluminação do Espírito de Deus. E a irmã que orou aqui, orou exatamente com essas palavras, que Deus ilumine o nosso entendimento. E é exatamente isso que nós precisamos. A iluminação é a ação do Espírito de trazer clareza para nós, trazer compreensão, de tirar os obstáculos. É como se nós orássemos junto com o salmista aqui, no Salmo 119, verso 18. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Senhor, dá a iluminação do Teu Espírito para que eu me encante com a Tua palavra, para eu me encante com a Tua presença, para que eu me encante com a Tua presença. Isso é iluminação, é a ação do Espírito de trazer clareza, de tirar os obstáculos para que nós compreendamos a palavra de Deus. Por isso, inspiração é algo que já não existe mais. Mas nós, sempre que lemos a Escritura, sempre que ouvimos a pregação, precisamos da iluminação da palavra de Deus, da iluminação do Espírito de Deus. Irmãos, isso é só o começo, tá? Vamos agora, tendo feito toda essa introdução, agora nós vamos para o tópico principal aqui do nosso estudo. Hermenêutica. O que é hermenêutica? Essa é a primeira pergunta. Todos aqui já ouviram falar dessa palavra? Já em algum momento? Quem gostaria de nos dar uma definição aí? Deixa eu tomar uma aguinha enquanto vocês compartilham. O que é hermenêutica? Alguns classificam como a ciência ou a arte de se interpretar textos, né? A hermenêutica não é exclusiva do ramo teológico, né?
tem hermenêutica no direito, por exemplo, e é como você interpretar a Escritura. Interpretar textos de modo geral, mas no nosso caso, interpretar a Escritura. Então, quando nós falamos sobre hermenêutica, no nosso contexto, quais são as regras de interpretação, o que pode nos ajudar a compreender melhor a Sagrada Escritura. Se essa palavra é revelada por Deus, se essa palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus, e se hoje nós contamos com a iluminação do Espírito de Deus, como eu posso ler e compreender bem a palavra de Deus? Esse é o nosso grande desafio prático, né? Será que eu estou lendo, entendendo a Bíblia de modo correto? Ou será que eu posso estar forçando algum texto ou tirar conclusões de algum texto que não são aquelas pretendidas pelo próprio Deus? Esse é um perigo que recai sobre todo intérprete. Mas na época da Reforma, quando a Bíblia é disponibilizada para o povo, justamente é isso que se tem como implicação. Agora todos têm acesso à palavra de Deus, todos têm o livre exame da Escritura, mas não há uma livre interpretação. Pense no seguinte: se você quer dizer para alguém que esta cadeira em que você está sentado é uma cadeira branca, você está tentando comunicar uma ideia objetiva de que essa cadeira não é preta, essa cadeira não é azul, essa cadeira não é rosa, mas é branca. Se você diz, essa cadeira é branca, e a pessoa responde, é verdade, o Corinthians ganhou o jogo de ontem. Não tem lógica nenhuma. Quando você quer comunicar algo, você está fazendo isso de forma objetiva, querendo colocar um significado nisso. O texto da Escritura trabalha exatamente da mesma forma, irmãos. Há um significado que os autores intentaram com aquele texto. Por isso, eu não posso dizer assim, puxa, o que eu entendi desse texto, essa cadeira aqui é branca? Não, na minha percepção, ela é rosa. Mas eu não estou errado? Não. Isso é a sua interpretação. Quantos de vocês já não ouviram isso, não é verdade? Irmãos, há um significado na Escritura, há um sentido na Escritura. E por isso nós precisamos entender como extrair esse sentido da Escritura, como compreender o sentido de textos bíblicos. E é isso que a hermenêutica vai nos ajudar a compreender. Algumas perguntas que a hermenêutica procura responder. Então, só para dar uma palhinha aqui. E são perguntas complicadas, hein? Todos os mandamentos da Bíblia se aplicam hoje? Olha, que convicção. Sim. Mas, vamos pensar aqui, Por que os crentes dizem que deve-se obedecer algumas ordens do Antigo Testamento, ao passo que outras são ignoradas? Os irmãos aqui circuncidam os bebês ao 8º dia? Não. E é natural, ainda bem, né? Mas, por quê? Legal, uma resposta muito interessante. Tem questões culturais, mas a circuncisão tinha aspectos mais do que culturais também, tinha um significado espiritual. E aí, a gente tem que pensar sobre isso para falar, puxa, será que nós não estamos sendo infiéis na nossa interpretação bíblica? Então o seminarista quer dizer aqui que nós temos que voltar à prática de circuncidar os bebês. Não, é óbvio que não. Mas a gente tem que saber por quê. O que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento que não há mais a necessidade da circuncisão? E nós vemos isso em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja apostólica, depois dos dias de Jesus, trata justamente sobre isso. Os gentios precisam ser circuncidados para serem salvos? E a resposta é obviamente que não. Mas o que aconteceu? Por que a gente se apega a alguns mandamentos, algumas ordens do Antigo Testamento e a outras não? Eu não me preocupo em responder isso aqui, porque não é o assunto do nosso estudo. Isso aqui, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com os jovens da igreja em que eu trabalhava anteriormente, e nós passamos mais de 6 meses discutindo só assuntos relacionados a
a cada uma dessas perguntas. Então, não é hoje que nós vamos responder isso aqui. Mas a hermenêutica procura nos dar boas respostas de, sim, nós não adotamos todas as ordens do Antigo Testamento, mas há boas razões para isso. Há aspectos de descontinuidade entre o Novo e o Antigo Testamento. E só para não ficarmos completamente sem resposta, a circuncisão é substituída pelo batismo no Novo Testamento, né? E por isso, essa é uma das bases que nós, inclusive, batizamos as nossas crianças. Elas recebem o símbolo, o sinal, o selo da entrada no povo da aliança por meio do batismo, à semelhança do que acontecia no Antigo Testamento. Mas é só uma breve resposta aqui. Mas não é mera conveniência nós dizemos assim, puxa, essa lei aqui é muito estranha, então a gente joga ela fora. Não. Há bases bíblico-teológicas para nós afirmarmos que nem todas as ordens do Antigo Testamento continuam válidas para hoje, e aí nós vamos dizer, por causa disso, disso e disso. Uma outra pergunta. Um texto pode ter mais de um significado? Puxa, essa também é uma outra complicação aqui, né? Há alguns textos que possuem significados múltiplos. É possível descobrirmos significados ocultos em certas passagens. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E é engraçado, né, que muitas vezes a gente pensa que o texto bíblico diz isso, né? Irmão, a palavra de Deus falou tão profundamente comigo porque ela se renova a cada manhã. Talvez você já tenha ouvido isso ou talvez até tenha dito isso. Mas o texto é uma referência a Lamentações, capítulo 3, de que, na verdade, são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, não a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece a mesma para sempre. Mas, quando nós temos um texto, será que nós podemos ter um significado ali muito obscuro que só certas pessoas especiais conseguiram alcançar aquele nível de significado? Será que é isso? Nós entendemos que não. Que não há, por exemplo, especialmente se percebe muito isso em tentativas de se descobrir significados profundos em nomes de pessoas, em números e tal. É claro que há significados em números, por exemplo, nós temos em Apocalipse muitas referências numéricas. E aquele gênero literário, o gênero apocalíptico, tem certas peculiaridades de como interpretarmos esses números. Mas nada de forma mística e esotérica, né? Como alguns pegam a Bíblia para dizer, não, você nunca viu isso aqui, mas somando as letras do nome de Davi, nós temos... Puxa vida, isso aí, no final das contas, é uma grande perca de tempo, né? Mas há textos que têm cumprimentos iniciais, mas que há desdobramentos destes cumprimentos iniciais. Por exemplo, eis que nascerá um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso está escrito em que livro da Escritura? Vocês lembram? Isaías. Será que isso só se referia a Jesus Cristo? Na maioria das vezes, esses textos têm um cumprimento inicial para aqueles dias, porque essa foi uma palavra para o rei Acás. Rei Acás, daqui 700 anos vai nascer um menino. Tá bom. Mas qual é o significado para eles naqueles dias? Geralmente há um cumprimento inicial desses textos, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Há um cumprimento inicial naqueles dias, e depois um cumprimento na vida de Jesus, ou fazendo referência à igreja. Outra profecia que aparece, se não me engano, no livro de Zacarias, de que Deus restauraria, ergueria novamente as tendas caídas do tabernáculo de Davi. E aí nós vemos lá em Atos capítulo 15, no concílio, Tiago dizendo que essa profecia se cumpre na igreja. A igreja é Deus reerguendo os tabernáculos caídos de Davi. Então, em certa medida, um texto pode ter mais de um cumprimento, pode ter até mesmo um cumprimento inicial, um cumprimento na primeira vinda de Cristo, um cumprimento lá na segunda vinda de Cristo. Então, um triplo cumprimento até. Mas o texto, especificamente, tem um significado próprio. Ele não pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você.
nós não podemos usar esse argumento relativista de que, não, isso aqui é a sua interpretação e essa é a minha interpretação. Não. A Escritura tem um significado objetivo. Todo texto tem um único significado, apesar dessas profecias poderem ter, vamos dizer assim, pontos de cumprimento distintos. Tá bom? E um último. Qual é a mensagem predominante na Bíblia? E aí a gente pode discutir isso aqui imensamente, né? Mas a Escritura, a hermenêutica nos ajuda a olhar para a Escritura e procurar, então, esses temas. Será que o tema é a salvação, é a aliança, é a relação de promessa e cumprimento, reino, lei, evangelho, Jesus, nova criação? A hermenêutica nos ajuda a interpretar isso. Passando aqui, adiante. Rapidamente, uma história da interpretação, irmãos. Nos primeiros séculos da igreja, se nem todos, é claro, nós devemos ser justos, nem todos os teólogos e intérpretes utilizavam deste método, mas uma grande parte utilizava do método alegórico para se entender e interpretar a Escritura. E o que é uma alegoria? É quando você conta uma história, você relata alguma coisa, mas aqueles elementos do texto não querem dizer exatamente aquilo, eles querem apontar por uma outra realidade. Por exemplo, acredito que todos aqui ou já leram o livro ou já viram o filme do Peregrino, o Peregrino de John Bunyan, que é uma das obras mais vendidas aí no meio cristão, né? Ou, para você que gosta de Nárnia, né, também acontece isso. Tanto no Peregrino quanto em Nárnia, nós temos personagens alegóricos, né? Por exemplo, em Nárnia, Aslan claramente representa quem? Jesus. Você olha, e você que é cristão, você percebe ali uma relação nítida. Especialmente no segundo livro, né, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando ele morre e depois ressurge. É claro que faz uma referência a Jesus. Então, essa história de C.S. Lewis está contando com aqueles elementos, uma outra história maior do que a própria história. No Peregrino, o cristão que está partindo rumo a Jerusalém celestial, a cidade celestial. Ele sai da cidade da destruição, passa pelo pântano do desânimo, vai no castelo do gigante desespero, encontra um amigo fiel, passa na feira das vaidades. É claro que aquela história quer fazer um paralelo com a vida de todo cristão. Uma alegoria é isso, quando um certo elemento é usado para você fazer referências para fora daquela história. E o que muitas pessoas faziam, o que muitos intérpretes faziam com o texto bíblico, é olhar para o texto de forma alegórica. Não ver os elementos do texto como eles são, mas pensar, puxa, isso aqui significa isso. Isso aqui significa isso. Então, sempre tentar tirar alguma coisa daquele relato para trazer um significado espiritual. E avançando um pouco na história, se desenvolveu ainda vamos dizer assim, um nível 2, um nível acima desse tipo de interpretação, trazendo o significado quádruplo da Escritura. Havia um nível literal de entendimento da passagem. Então, Jesus transformou a água em vinho. Esse é o significado. De fato, isso aconteceu. Não se desmerecia o aspecto histórico, o aspecto verídico daquilo. Não, de fato, Jesus transformou a água em vinho. Mas se procurava um aspecto moral. Quais são as implicações morais aqui desse texto para o nosso entendimento? E mais, os últimos dois eram os principais, o nível supremo do texto bíblico, o significado espiritual. E talvez você já tenha até ouvido algum sermão, né? Assim como Jesus transformou a água em vinho, Ele pode transformar a sua vida, que está à semelhança de água, insípida, inodora, até usa palavras bonitas, né? Em uma grande fonte de alegria. Aleluia, amém. Né? Vocês provavelmente já ouviram algo assim. E havia um significado celestial ainda, referente a um aspecto ainda superior. Por exemplo, alguns intérpretes na história viram aquela parábola do bom samaritano. Todos aqui acho que se lembram dessa parábola. Jesus conta essa parábola com qual propósito? A fim de mostrar quem é o seu próximo e você ser o próximo dos outros, né? Porque nasce essa parábola de uma pergunta.
quais são os maiores mandamentos? Qual é o maior mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Como numa justificativa diz, eu desconheço o meu próximo, então como é que eu vou amá-lo? E Jesus conta então essa parábola. Havia o homem que foi assaltado, e aí ele ficou lá jogado, né? Passou o sacerdote, passou o levita, e ninguém fez nada por ele, só o samaritano. E vocês se lembram da rivalidade entre judeus e samaritanos. Havia isso naqueles dias. E ele coloca no seu jumentinho, carrega ele, cuida das suas feridas com óleo, com azeite, com vinho, que é o vinagre, né? Ali, e leva até uma hospedaria, deixa ali 2 moedas e diz, quando eu voltar, se houver outros custos, então depois eu quito, acerto aqui a dívida. O intento de Jesus claramente é, faça assim como esse samaritano fez, mesmo com aquele que não era do seu grupo, mesmo com quem você tem antipatia, seja o próximo dessa pessoa. Mas uma interpretação baseada nesse nível de alegoria, nesse significado quádruplo, tornou os elementos completamente diferentes. Por exemplo, o homem que estava subindo a Jerusalém era Adão. Então, Adão era este homem. E Adão foi assaltado pelo pecado, por Satanás, pelo grande inimigo das nossas almas, e ficou lá estirado. Representa a queda. E então passaram o sacerdote e o levita, e não fizeram nada por eles. O que isso quer dizer? Que a lei não pode salvar Adão, e nós em Adão. Mas passou o samaritano, que representa quem? Jesus. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, cuida das nossas feridas, coloca a gente, nos carrega, e então nos deixa na hospedaria, na hospedagem que é a igreja. Ele cuida das nossas feridas com o azeite, com o vinagre, que é o Espírito Santo. E ele deixa lá na hospedaria 2 moedas, o batismo e a ceia. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz, eu voltarei. E quando eu voltar, então, você já estará bem. Alguns poderiam aplaudir essa interpretação. Mas Jesus intentou em algum momento que o texto significasse isso? É claro que não. O intento de Jesus foi dizer como nós amamos o nosso próximo. Veja como precisa, em primeiro lugar, grande criatividade para você trazer esse outro significado. Mas você foge completamente do sentido proposto no texto. E aí o que acontece é que, depois na história, nós temos a época da Reforma, e a Reforma ajusta a interpretação do texto, utilizando um método chamado método histórico-gramatical. E no que consiste esse método? É avaliar como este texto está relacionado com o seu contexto histórico, porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a revelação de Deus se passa não num vácuo, mas se passa em um contexto histórico. A revelação foi dirigida a um povo específico. E nós temos que compreender, sim, aspectos culturais. Por isso, há toda essa observação da história. Se olha para esse aspecto, mas também se olha para as próprias palavras do texto, o sentido do texto, se estuda o texto, a fim de se compreender o texto melhor. Por isso esse é chamado método histórico-gramatical. Alguns mais recentemente têm colocado teológico aí no final, para nos auxiliar melhor no entendimento, mas o nome clássico é método histórico-gramatical. Mas, avançando um pouco, e chega até também aos dias de hoje, surgiu uma outra forma de interpretar o método histórico-crítico, que é o método dos liberais teológicos, daqueles que não creem em milagres, não creem de que o registro da Escritura é fidedigno, de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Então, eles procuram entender alguns textos de forma diferente, jogam todo o aspecto sobrenatural fora, e esse é o método histórico crítico. Mas, irmãos, eu queria concluir aqui o nosso estudo trazendo alguns princípios gerais de interpretação que nos auxiliem no nosso entendimento do texto. Irmãos, que horas são, por favor?
Eu não perguntei isso, né? Mas tem 10 minutinhos? Tá bom. Ah, encerra às 10? Ah, tá bom. Quando os irmãos se cansarem. Tô brincando. Então, essa é a última etapa aqui, tá bom? Só tem mais 122 slides, irmãos. Brincadeira. Mas vamos lá. Princípios gerais de interpretação. Tem duas coisas que nós precisamos observar. A gente vai gastar mais tempo na segunda, porque a primeira é bem tranquila. Mas nós temos que, primeiro, ter uma atitude devocional com o texto e depois termos uma atitude diretamente interpretativa para o texto. Vamos ver essa atitude devocional. É aquilo que todos nós sabemos que, quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós temos que lembrar que ela foi revelada por Deus, foi inspirada por Deus, e que hoje nós temos a iluminação do Espírito de Deus. Como nós nos aproximamos da Escritura? De forma humilde, de forma reverente. Nos aproximamos em oração. Nós somos chamados a meditar na Escritura, não apenas a ler rapidamente, para cumprir ali, fazer um check no nosso plano de leitura, mas nós somos chamados a meditar, a refletir, a ponderar. Puxa, eu vi aqui esse aspecto da eternidade de Deus. De eternidade, eternidade, Tu és Deus. E aí você gasta um tempo pensando nisso, né, que Deus é o Deus que conhece todas as coisas, porque Ele é eterno, Ele sabe o começo, sabe o final, e isso pode trazer paz para mim no meio das minhas tempestades, porque se Deus é eterno, eu posso nele confiar, posso nele descansar, porque Ele está controlando todas as coisas, Ele não vai ser pego de surpresa. Veja quantas implicações a gente pode tirar para a nossa própria vida, meditando na Escritura. Mas nós somos chamados também a estudar a Escritura com fé e obediência. Não como nos colocando como juízes da Escritura, mas humildemente nos colocando abaixo da Escritura para sermos instruídos por ela, para sermos direcionados por ela. Também é importante, irmãos, lermos a Bíblia em comunidade. Isso é uma das coisas mais preciosas que nós temos, é como Deus nos coloca no meio de uma comunidade. Nós somos chamados para viver em comunidade. O propósito de Deus nunca foi salvar apenas indivíduos, mas salvar um povo. Não é... Eu entendo quando a gente fala de salvação individual, e é claro que há um aspecto individual, mas nós fomos salvos para formarmos todos esse povo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo, eu sou um pedaço do membro do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é a igreja. E nós, em um ambiente menor, nós aqui também reunidos somos chamados igreja. Somos o corpo de Cristo. E aprender uns com os outros, compartilhar uns com os outros, fazer uma leitura comunitária da Escritura, discutir, conversar, não apenas com o pastor, com os presbíteros, mas entre irmãos. A gente pode aprender muito a crescer espiritualmente por meio dessa leitura comunitária da Escritura. E por fim, comece a jornada de se tornar um intérprete mais fiel. E como a gente começa essa jornada? Entendendo melhor como a gente lida com o texto propriamente dito. Vamos lá para o segundo ponto, então. Está quente, né, gente? Vamos lá. A primeira questão, o primeiro princípio é o princípio que se encontra lá na nossa confissão de fé de Westminster, no primeiro capítulo, de que a Escritura é a sua melhor intérprete. E o que isso quer dizer? Lembra que nós falamos que a Escritura é clara na sua mensagem, mas é bem verdade que há textos não tão claros assim, né? Há textos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, que fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Puxa, isso aí é difícil de entender, né? Jesus pregou por meio de Noé aos espíritos aprisionados na época do dilúvio. Obrigado, meu irmão. Tá jóia. Obrigado. Então, é difícil de entender. Alguns adotam uma interpretação de que Jesus, no tempo que ele ficou sepultado, ele desceu ao Hades, que é corroborado pela linguagem do credo apostólico. Enfim, é um texto super difícil de se entender. Entre os melhores que nós temos no nosso meio, há discussão.
E o que a gente tem que fazer quando a gente encontra, então, um texto difícil, um texto problemático, um texto mais obscuro? Até a nossa confissão nos ajuda. Os textos mais difíceis são esclarecidos pelos textos mais fáceis que falam do mesmo assunto. Por isso, um recurso interessante para a gente usar é, por exemplo, você encontra algo difícil na interpretação de um texto nos escritos do apóstolo Paulo. Então, lá na carta aos Coríntios, você encontra um ponto difícil. Quem sabe lá quando, em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala, mas o que farão os que se batizam pelos mortos? Aí você fala, puxa, se batizam pelos mortos. Aí você quer entender melhor aquilo. Você pode olhar, em primeiro lugar, qual é o contexto do capítulo? Qual é o assunto que Paulo está tratando aqui neste capítulo, nesta seção? E mais, eu posso olhar para uma seção maior, porque às vezes há seções dentro dos livros, né? Por exemplo, em Romanos, os primeiros 11 capítulos são bem teológicos, e do capítulo 12 até o capítulo 16 são aplicação. Efésios, dos capítulos 1 a 3, doutrina, eleição, predestinação, redenção, selo do Espírito, união entre judeus e gentios. E dos capítulos 4 a 6, Paulo diz, agora que vocês já sabem disso, portanto, vivam de modo digno de Deus, amem uns aos outros, desenvolvam o fruto do Espírito. Né? Isso já se encontra em Gálatas, né? Mas, de forma geral, há seções nos livros, né? Veja, então, que nós podemos olhar para um texto difícil, ver o contexto daquele texto, que muito provavelmente vai nos ajudar. Olhar para uma seção maior no livro, dos capítulos 3 a 7, ele está tratando do assunto tal. Então, eu vou ler como essa ideia, esse versículo que é complicado, se encaixa nessa seção maior. E como esse texto se encaixa no próprio livro, na carta aos Coríntios. Se ainda você não tiver uma resposta muito clara, você pode olhar para outros escritos do próprio apóstolo Paulo, que tratam desse mesmo assunto, para trazer luz àquele texto. Mas se ainda assim você não encontrar nada que seja decisivo na interpretação daquele texto, vá para os outros livros do mesmo Testamento, no caso do Novo Testamento. Olhe para aqueles que escreveram outras epístolas, algum deles trata sobre isso. Olhe para os demais livros do Novo Testamento, para os Evangelhos, para o livro de Atos, para Apocalipse. Nada disso ainda te deu uma resposta decisiva. Olhe para o Antigo Testamento. Então veja como a gente vai criando círculos que vão nos auxiliando na nossa interpretação da Escritura. A Escritura é a sua própria intérprete. Nós precisamos comparar Escritura com Escritura para entendermos o significado dos textos bíblicos. Por isso, o primeiro princípio é, não corra já para uma pesquisa de dúvida, para um vídeo no YouTube. Gaste um tempo avaliando todo o contexto, gaste um tempo avaliando como Paulo está desenvolvendo ali. É claro que hoje nós temos muitas ferramentas, né, para nos auxiliarem à compreensão dos textos. Mas o primeiro passo é, para nós não extrairmos conclusões indevidas no nosso estudo da Escritura, deixe que a Escritura se interprete. Textos mais claros nos lançam luz em relação a textos mais difíceis. O segundo observe o gênero bíblico que você está lendo. A Escritura não é apenas um livro, mas há 66 livros dentro deste livro. A Bíblia é, na verdade, uma biblioteca de livros. Por isso, irmãos, há muita narrativa na Escritura. Alguns dizem 60%, outros até 70% do texto bíblico sendo narrativa. Há gêneros mais poéticos, há literatura de sabedoria, por exemplo, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Jó. Há uma poesia mais lírica, mas que usa mais imagens, como o livro de Salmos. Há aspectos legais, há códigos legais na Escritura. Boa parte de Êxodo, boa parte, quase inteiro, Levítico, boa parte de Números, boa parte de Deuteronômio. Há profecia na Escritura,
há literatura apocalíptica na Escritura, há livros históricos na Escritura. Veja, irmãos, há uma variedade imensa de gêneros literários na Bíblia. E por isso, nós precisamos entender qual gênero nós estamos lendo, a fim de compreendermos melhor o texto. Por exemplo, quando nós temos em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando for velha, até quando envelhecer, não se desviará dele. O que acontece é que muitas vezes nós lemos esse texto e olhamos para a vida de pessoas e falamos, puxa, mas ela foi criada nos caminhos do Senhor. Os pais instruíram, os pais se dedicaram. Não foi uma falha dos pais, e hoje ela nem quer saber mais da igreja. E a gente fica naquele dilema. Mas a Bíblia não é inspirada por Deus? Não é uma verdade? Só que nós desconsideramos o gênero literário que nós estamos lendo. Provérbios não são promessas. Nós não lemos provérbios como se fossem promessas. O texto não está prometendo que, em 100% dos casos, a criança que for instruída não se desviará. O que é um provérbio? É um provérbio, é um dito de sabedoria. E o que acontece é que a maioria dos provérbios são ditos populares de sabedoria, em que, geralmente, aquela verdade do provérbio se aplica. Mas pode haver casos em que aquilo não se aplica. Um provérbio, se nós compreendermos como um dito popular de sabedoria e não como uma promessa infalível, como há outras promessas, a promessa de que Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso é uma promessa. Não pode haver uma vez em que isso falhe. Mas o provérbio não é uma promessa. E por isso, se nós lermos um gênero literário, uma passagem que se encontra num gênero literário, de uma forma como se nós estivéssemos lendo outro gênero literário, nós fazemos uma má interpretação da Escritura. E nós podemos, inclusive, nos decepcionarmos com o próprio Deus. Como, na verdade, o erro de interpretação foi nosso. Esse é apenas um dos exemplos de que nós precisamos nos atentar como nós estamos lendo, o que nós estamos lendo, qual é o gênero que nós estamos lendo. Por exemplo, nós vemos várias narrativas, no livro de Gênesis também, de Abraão tendo relações com outras mulheres que não eram sua esposa. Homens se casando com 2, 3, 4 mulheres. E não há nenhum julgamento bíblico claro sobre isso no texto. O que nós estamos lendo, irmãos? Qual gênero literário se encontra ali? Uma narrativa. A narrativa nem sempre se propõe a fazer juízo de valor. A narrativa muitas vezes apenas quer relatar os fatos. E onde que nós vamos ter um aspecto mais imperativo de como nós devemos nos comportar em relação ao matrimônio? Em textos imperativos, em textos que tragam ordens claras, em textos que não são apenas relatos, mas trazem preceitos. Por isso, veja que se nós lermos as narrativas como se fossem textos de preceitos, posso falar, então se Abraão fez, eu posso fazer também. É isso que a narrativa bíblica quer nos instruir? Obviamente não. Narrativa nem sempre traz juízo de valor. Nem sempre, às vezes traz. Às vezes tem uma nota do editor, do redator ali, dizendo qual é a impressão de Deus sobre aquilo, né? No caso dos reis acontece isso, né? Aos olhos do Senhor o que eles fizeram era mal. Então tudo que você lê ali você já sabe que foi reprovado por Deus. Mas nem sempre isso acontece. E não é porque o texto conta que ele está dizendo assim, você deve agir dessa forma. Isso entra nesse aspecto de compreendermos o gênero bíblico que nós estamos lendo. Um outro aspecto muito importante que nós devemos levar em conta, compreenda questões de contexto histórico e cultural. Isso lança muita luz acerca dos textos bíblicos.
Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, eu estou sempre tentando tornar esses conceitos aqui não só conceitos, mas ver como eles fazem sentido de fato na nossa interpretação bíblica. Questões de contexto histórico e cultural em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15 é aquela passagem quando Deus diz a Abraão para ele olhar para as estrelas do céu, para as areias que cobrem a praia, e que a sua descendência seria assim. Mas Abraão diz, como isso vai acontecer se eu já recebi uma promessa há tantos anos e o meu herdeiro continua sendo Damasceno Eliezer? Ou seja, eu ainda não tenho filhos, eu ainda continuo sem filhos. E Deus então entra em aliança com Abraão. E ele fala, Abraão, tome alguns animais. E Abraão tomou esses animais, partiu esses animais ao meio e dispôs uma metade aqui, pense aqui, que visão nada muito bonita aqui, né? Animais cortados ao meio, aqui desse lado, e animais ensanguentados aqui deste outro lado. E o que deveria acontecer? Deus e Abraão deveriam passar no meio desses animais, como se fosse passando no corredor. E a gente olha para isso e fala, mas que coisa absurda. Mas o que significa isso? Eu acho que nenhum de vocês já fez isso na vida, né? Mas, irmãos, essa era a forma dos povos do Antigo Oriente Próximo, daquela região do Crescente Fértil, fazerem contratos. Como é que hoje a gente faz um contrato? Tem todo um aspecto ali de desenvolver um documento com todas as cláusulas e tudo mais, advogados envolvidos e tal. E o que a gente faz para selar o contrato? Assina, às vezes leva no cartório, para fazer a homologação e tudo mais, né? E acabou. Mas o que eles faziam para selar contratos? Eles faziam este ritual de cortar os pedaços. Mas aí você... eu entendi que isso tem a ver com um aspecto histórico. Mas ainda assim, o que Deus estava intentando fazer com Abraão quando falou para cortar esses animais no meio? Aí entra o aspecto cultural. Se cortava os animais e se passava no meio deles, justamente dizendo algo semelhante a isso. Assim aconteça comigo, que eu seja dilacerado como esses animais, se eu romper os termos desta aliança, se eu romper os termos deste pacto. Ou seja, era como o próprio contratante estava evocando a maldição de Deus sobre si mesmo. Então ele dizia que eu seja aniquilado, que eu seja destruído se eu romper com a minha palavra. E no caso de Gênesis 15, Deus estava entrando em aliança com Abraão, e Deus então manteria os termos da sua aliança, e Abraão deveria manter os termos de fidelidade da aliança. Só que algo surpreendente acontece na narrativa. Deus faz vir um grande e profundo sono sobre Abraão, e Deus, na forma de uma tocha e um fogareiro fumegante, é como o texto descreve, essa representação passa sozinha no meio dos pedaços. Irmãos, Deus assume Ele mesmo, tanto o cumprimento dos seus termos, quanto o cumprimento dos termos de Abraão. E Abraão quebrou o pacto ou não? Seus descendentes quebraram a aliança ou não? Nós quebramos os termos da aliança ou não? É claro. Mas Deus assume que o castigo da quebra do pacto recairia sobre Ele mesmo. E aqui nós temos o Evangelho, em Gênesis 15. Deus anunciando que a maldição divina cairia sobre Ele mesmo. O que nós vemos? Em Cristo Jesus na cruz, recebendo a ira do Pai sobre si mesmo. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O nosso castigo foi dele. As suas feridas é que nos dão a paz. E veja, irmãos, que nós não entenderemos nada disso se nós não considerarmos os aspectos históricos e culturais. Que precioso! O anúncio do Evangelho em Gênesis 15, que nós perderíamos se nós não considerássemos os aspectos históricos e culturais.
Irmãos, rapidinho, vamos já terminar. Eu tenho muito mais coisa para dizer aqui, mas o tempo passa tão rápido. Vamos lá. Pode passar mais um? Vamos agrupar aqui em 3 grandes grupos de textos, tá? A gente pode fazer várias subdivisões aqui, mas nós podemos dizer que há textos narrativos, textos argumentativos e textos estéticos. Textos estéticos são aqueles que se usam de imagens, se valem de imagens para comunicar a verdade. Pode passar. Você tem mais ou menos os textos em mente aí. 2 Timóteo 3, 14 até o capítulo 4, verso 5. Lembre-se que Paulo está escrevendo a Timóteo que ele aprendeu as Sagradas Letras desde a infância e agora ele deve crescer nas Sagradas Letras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, então ele deve pregar a palavra com fidelidade. Salmo 19 é o salmo que nós citamos aqui, que o firmamento anuncia a glória de Deus, as obras das suas mãos. E Neemias 8 conta um pouco do retorno do cativeiro, retorno do exílio, como eles se reúnem depois para leitura da lei e tudo mais. Volta para o anterior, irmã. Vamos tentar encaixar nesses grupos os textos que nós temos ali. Vamos lá. Pode passar de novo para frente. Vamos começar pelo mais fácil aí. Qual que é o mais fácil da gente encaixar? O Salmo 19. Pode voltar? Qual que é o estilo, o gênero, o maior gênero aí do Salmo 19? É um texto narrativo, argumentativo ou estético? Um texto estético. Se usa de muitas imagens, uma linguagem extremamente poética. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Uma carta do apóstolo Paulo, dando instruções a como Timóteo ser um bom pastor. E aí, narrativo ou argumentativo? Um texto argumentativo. E agora o mais difícil, hein? Brincadeira. O único que sobrou, né? Neemias capítulo 8 é um texto narrativo. Fazendo um exercício assim bem simples, a gente já entende por cima qual é o tipo de texto que nós estamos lidando, e isso vai nos ajudar muito. E finalizando, vamos para o último. Preste atenção ao contexto textual, que foi isso que eu falei, né? Por exemplo, um texto muito interessante, vamos abrir rapidinho, em Filipenses capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, só para fazer mais sentido aqui. Verso de número 13. Filipenses 4:13. O texto bíblico diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deixa a Bíblia aberta aí, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então quer dizer que eu posso todas as coisas. Interessante. Tudo mesmo? O que é tudo? A gente tem que olhar para o que Paulo diz antes. Vamos voltar aqui no verso de número 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Olha lá, então verso de número 10, Paulo está dizendo que ele se alegrou muito no Senhor, porque os filipenses renovaram o cuidado. O que isso quer dizer? Que os filipenses agora, mais uma vez, enviaram ofertas para o apóstolo Paulo. Que você se lembra que Filipenses foi escrito na prisão. Paulo estava preso. No capítulo 1, ele diz isso, que ele estava em algemas. E mesmo em algemas, ele pregava o evangelho de Jesus. E não é uma cadeia como nos nossos dias, né, meu irmão? Minha irmã. A cadeia de hoje, o preso, é claro que tem toda uma questão muito triste envolvida, mas ali há uma manutenção externa. O preso não precisa de ajuda de outras pessoas para ter as coisas ali. O básico, né, claro. Né? Ele é alimentado, né, por exemplo.
Aqui, o preso tinha que se virar para ter o seu alimento. Então, se ele não recebesse ofertas, ele não tinha condição de trabalhar, obviamente, tinha a sua liberdade cerceada ali, então ele dependia da ajuda de outros. Paulo vai dizer, é um outro tipo de prisão, né? Aqui ele ainda estava como numa prisão domiciliar, que é aquela prisão de Atos 28, mas lá em 2 Timóteo ele vai dizer para Timóteo levar a capa para Paulo, porque ali já era uma prisão de masmorra, ali ele já era considerado um grande criminoso, e tanto é que dali ele já sai e é decapitado, né? Seria uma segunda prisão, pelo menos, do apóstolo Paulo, para levar os livros, os pergaminhos. Então, havia esse contexto, né? Então, veja como entender o contexto histórico, o contexto da época nos ajuda, mas, principalmente, o contexto do texto, para a gente entender esse verso de número 13. Então, ele se alegrou porque eles demonstraram esse cuidado, enviando ofertas. Não é que eles não queriam, não tinham feito isso antes, mas faltava oportunidade como ele receber isso. E agora, Epafrodito, um representante da igreja de Filipos, foi enviado com essa oferta. Verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, tudo podia no Senhor que o fortalecia, tudo podia estar preso, podia estar livre, podia estar abastado, podia estar com fome, mas o Senhor o fortalecia em todas essas circunstâncias. Como esse versículo é distorcido por ser abordado de forma isolada. Eu posso todas as coisas. Eu posso decretar aqui, Deus vai me dar tudo. Ele vai abrir o mar e eu vou passar, né? Aquela linguagem maravilhosa. Mas veja, irmãos, que se nós não observarmos o contexto do texto, nós podemos inventar qualquer tipo de bobagem acerca do texto. Então, o contexto histórico, o contexto cultural são importantes, mas, principalmente, o contexto do próprio texto nos ajudará. E veja que adiante, ele vai continuar no mesmo assunto. Vocês fizeram bem, no verso 14, associando-vos na minha tribulação. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Não que eu procure o donativo, ele está agradecendo pelas ofertas, e vai lá no verso de número 20 dizer que isso, no verso de número 18, que essas ofertas vieram da parte dos filipenses como aroma suave, sacrifício agradável, aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja, o contexto aqui é extremamente claro de parceria igreja-missionário, né? Que é algo que nós também precisamos nos envolver, né? No sustento de pessoas que se dedicam à pregação do Evangelho. Mas aqui, se o texto for tirado do seu contexto, você perde toda a referência. Por isso, irmãos, esse é só um exemplo de que o contexto do texto é fundamental para a nossa interpretação. Por fim, entenda o significado das palavras na frase. Às vezes tem termos que são difíceis, propiciação, justificação, e esses textos fazem parte da Escritura e são textos caríssimos para a nossa fé evangélica. Muito especiais mesmo, e nós precisamos entender o que essas palavras significam e como a frase está sendo construída, qual é a linha de argumento que o autor bíblico está trazendo ali. E principalmente, irmãos, leia a Bíblia como um livro que mostra Jesus. Isso especialmente nas narrativas. Nós não devemos apenas ler a Bíblia de uma forma moralista, pensando assim, Abraão creu em Deus, então também tenho que crer em Deus. Moisés confiou no Senhor, então também tenho que confiar no Senhor. Davi venceu os ursos, os leões, venceu Golias, então também tenho que ter fé no Senhor para derrotar os meus gigantes. Irmãos, esse tem um aspecto exemplarista
na Escritura? É claro que tem. Tem um aspecto de que essas pessoas nos servem, estes relatos nos servem de modelo, sim. Paulo, em 1 Coríntios 10, diz que essas coisas foram registradas para o nosso aprendizado. Hebreus capítulo 11 faz uma lista de pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, Jacó, pela fé José, pela fé Moisés. E no verso 12, no capítulo 12 de Hebreus, na sequência desse texto, diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que nos cerca. Mas, em última análise, o texto continua dizendo, nós devemos colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, o qual, contemplando a alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz. Em um certo sentido, essas passagens, esses textos, têm um aspecto de nos encorajar na fé. Mas, em última análise, a história de Abraão não é sobre Abraão. A história de José não é sobre José. A história de Davi não é sobre Davi. Todos eles apontavam para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda essa história mostra que, apesar dos inúmeros fracassos humanos, Deus manteria a sua promessa feita com Abraão e ele receberia o castigo no nosso lugar. O seu propósito de que, lá em Gênesis 3,15, ele disse que haveria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a história bíblica. Então, quando nós lemos essas histórias, nós temos que compreender duas coisas. Em primeiro lugar, Deus é o herói de toda a história bíblica. Os holofotes não estão nesses personagens. Os holofotes estão no Deus de toda a graça, que, apesar dos defeitos, apesar dos pecados, apesar das falhas, Deus manteve a sua fidelidade e o seu amor ao seu próprio nome, e o seu amor a nós, a fim de não os destruir completamente. Deus ainda assim manteve a sua promessa de nos enviar um Redentor. É isso que fala a narrativa. Deus é o herói de toda a história. E mais, em segundo lugar, fala que Cristo é o Rei perfeito. Cristo é o juiz perfeito. Cristo é o sacerdote perfeito. Cristo é o grande personagem de toda a história. Por isso nós devemos ler não apenas a Escritura de modo moralista, de isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. Mas toda a história aponta para o grande Redentor prometido, para quem todas as histórias apontam. Leia a Bíblia como um livro que mostra Jesus, que tem Jesus como centro. E é isso. Pode passar para o próximo? Eu vou deixar os slides aqui com vocês, irmãos. Eu passei no e-mail da igreja. E quem quiser ver os demais, aqui a gente já iria para uma parte mais específica de vários passos. E tem um exemplo de interpretação de um texto em 2 Crônicas, capítulo 26, bem detalhado. Então, quem quiser ver aí os próximos slides, fique à vontade. É só pedir para a nossa irmã. Qual que é o seu nome? Como? Jaqueline, tá bom. Então, você que abriu e tudo, mas pode colocar no grupo da igreja. Vocês têm um grupo, né? De WhatsApp? Tá bom. Fiquem à vontade, tá bom? Esse é o slide de número 25 que nós paramos, né? Ele termina lá no 112, tá? Então, é claro que eu não tinha a intenção de falar todos eles aqui, mas sempre deixo como uma continuação para quem quiser observar. Irmãos, eu queria abrir rapidamente para algumas perguntas aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu sei que, muito provavelmente, o nosso tempo já passou faz tempo, mas, rapidinho, se alguém quiser fazer algum comentário. Ninguém? Tá bom, então. Que Deus os abençoe, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que em outras ocasiões também eu e minha família tenhamos esse privilégio. Conte com as nossas orações por vocês e uma alegria mesmo, tá? Deus abençoe. Vamos colocar de pé?
entoar o hino 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória adorai, ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória adorai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória adorai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 com glória adorai. Chama à frente o aniversariante da semana. Temos o Vinícius. Chegando ao fim já da nossa escola dominical, que todos tenham uma boa tarde, que voltemos ao culto logo mais. Pedir para o seminarista fazer a última oração para encerrar. Oremos então. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa rica oportunidade que nós temos de estarmos juntos, reunidos como igreja, como povo escolhido teu, povo separado, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que privilégio, Senhor Deus, termos todos nós sido remidos pelo sangue do teu Filho, pelo sangue da aliança prometida lá em Gênesis, Senhor Deus. Hoje nós podemos ser chamados filhos do Senhor. Nós te agradecemos por termos a tua palavra em nossas mãos, termos a tua palavra em nossa própria língua, Senhor. Quantos povos ainda não têm este privilégio? Que o Senhor levante trabalhadores para a tua seara, Senhor Deus. Quem sabe, irmãos que estão aqui, ó Deus, despertados assim para a obra missionária, se envolvam na tradução da Escritura e sejam instrumentos na proclamação do teu Evangelho. Senhor, nós te damos graças por este tempo de estudo bíblico
Te damos graças por esta igreja. Te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que se encontram aqui, desde os pequeninos até ao mais velho aqui que se encontra. Nós te adoramos, Senhor Deus, e queremos glorificar o teu santo nome. Faz-nos fiéis, mais intérpretes da tua santa e bendita palavra, Senhor. Ilumina o nosso coração por meio do teu Santo Espírito, para meditarmos na tua verdade, para acolhermos a tua palavra no nosso coração e para aplicarmos a tua palavra no nosso viver. Que o Senhor santifique o teu povo, que o Senhor nos dirija em cada uma de nossas decisões, dirija a nossa vida no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos e com os nossos irmãos aqui, Senhor Deus. Que este seja um ambiente de paz, um ambiente de crescimento, um ambiente em que todos tenham os olhos voltados para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós também te louvamos, Senhor Deus, por mais um ano de vida que o Senhor permite ao nosso irmão Vinícius completar, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre ele as mais ricas bênçãos celestiais, Senhor Deus, e que ele continue crescendo, se desenvolvendo e servindo ao teu povo aqui para a glória do teu nome. Nos despede em paz e que mais tarde possamos nos reunir para adorar ao Senhor e ouvir a exposição da tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nosso amado e bendito Redentor, que oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar? Eu esqueci de chamar as crianças. Então elas vão apresentar aqui rapidinho. Aí logo mais está encerrada a Escola Unical. A gente aprendeu sobre Jacó e Esaú. Eles eram Gêmeos irmãos gêmeos, mas muito... diferentes. Sim. E o que a gente aprendeu com Jacó? Como que ele era? Jacó, ele era liso, Não. Da personalidade dele. da personalidade dele. Era um homem bom? Não. Por quê? Ele enganou a seu irmão e a seu pai. Muito bem. Mas um dia ele teve que fugir. O que aconteceu? Ele teve um sonho de uma escada indo para o céu, que tinha anjos descendo e subia. Exatamente. E o que representa essa escada para nós? Essa escada representa que Deus, Jesus, porque Jesus está aproximando a gente de Deus cada vez mais, Porque o pecador está... separado de Deus. Exato. Qual que é o versículo que nós aprendemos hoje? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Está encerrado já.